Olá pessoal, é um prazer estar com vocês aqui e nós vamos tratar da química orgânica. Só que antes de falar exatamente da química orgânica, a gente vai relembrar algumas coisas, né? Algumas coisas do nosso cotidiano. Então aí, dois compostos orgânicos que a gente utiliza muito, que é o álcool comum e o vinagre. Esse é o álcool comum. Nós temos também um álcool que está sendo muito utilizado nesses tempos de pandemia, que é o álcool 70, o álcool gel 70 e o álcool 70. A diferença do álcool comum para esse álcool 70 é o teor de álcool que vem dentro, que vem no caso no líquido, né? Porque o álcool que a gente utiliza, ele tem a mistura com água. Então tem que ser uma certa porcentagem de álcool e outra porcentagem de água. E se é álcool 70, ele vai ter 70% de álcool e 30% de água. E aí do lado a gente tem o vinagre. O vinagre, ele surge da decomposição, entre aspas, né, decomposição entre aspas, do vinho. Quando o vinho começa a estragar, ele se transforma em vinagre. É assim que a gente obtém o vinagre. Nessa figura a gente vai observar o petróleo na sua forma bruta. A gente encontra o petróleo nessa forma e através de uma torre de destilação fracionada, ou seja, através da diferença de temperatura, a gente vai separando os seus derivados. E uma historiazinha de como eram feitos os desenhos nas cavernas, né? na era da pré-história. Eram com substâncias que a gente utilizava através do calor para realizar essas pinturas em cavernas, em cerâmicas. Então o material tinha que ser aquecido para que a gente pudesse utilizar ele nas paredes. E aqui uma história sobre os alquimistas, né, do século XVI, as técnicas de extração das substâncias que eles utilizavam naquela época. Né? Do limão se extraiu o ácido cítrico, das gorduras animais extraiu-se a glicerina. A glicerina que ela é usada, quer dizer, antigamente se usava a glicerina para fazer sabão. Hoje a gente já sabe que tem um sabão artificial, né? Mas o sabão natural ele era feito com a gordura dos animais, que era a glicerina. E essa mesma glicerina ela também era utilizada para explosivos, que é o TNT, que é o trinitrotolueno. Nele a gente vai encontrar a substânciazinha que é o componente principal do explosivo, que é a nitroglicerina. A nitroglicerina é um material ou um líquido que, se agitado, ele entra em reação causando uma grande explosão. Né? Então ele tem que ser manuseado com muito cuidado, porque qualquer agitaçãozinha vai tudo pelos ares. Aí nós temos a foto do Tobin Olof Bergman. Foi ele quem começou a introduzir essa questão de compostos orgânicos, que ele dividiu isso em compostos orgânicos e inorgânicos. Os orgânicos os que seriam extraídos no caso de organismos vivos, e os inorgânicos de minerais. Juntamente com Bergman veio a teoria de Berzelius, em que se achava que não poderia jamais você pegar uma substância e sintetizá-la. Só quem tinha esse conceito era Bergman. Aí veio Berzelius e criou a teoria da força vital, ou vitalismo, onde ele, em 1828, através de pesquisas,
conseguiu sintetizar a ureia. Ele pegou cianato de amônio, aqueceu e o resultado foi a ureia. A ureia que é encontrada na urina dos animais. Então ela foi sintetizada, ou seja, foi criada em laboratório por esse cientista. E agora a gente vai entrar na química orgânica propriamente dita, né? A química orgânica, ela tem como principal estudo o carbono, porque a maioria dos compostos orgânicos, eles têm o carbono em sua constituição. O carbono é o elemento desde a época da pré-história e ele se encontra na natureza livre e em grande quantidade e, na maioria dos casos, em compostos orgânicos. Atualmente são conhecidos 10 milhões de compostos que são formados por esse átomo de carbono, né? Existe também um pequeno grupo de compostos que contém carbono, mas eles não são estudados na química inorgânica, por não apresentarem características comuns entre eles, né? E os exemplos que a gente pode citar é o cianato de amônio, o gás carbônico, o ácido cianídrico. E também existem os compostos químicos que estão presentes em diversos compostos, né? Que são as moléculas, ou orgânicos, né? Que é junto do carbono. Esses 4 elementos são os elementos principais que a gente vai encontrar num composto orgânico, né? Que é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Lembrando que o carbono ele é tetravalente. Tetravalente quer dizer que ele tem ele, no caso, forma 4 ligações com outros elementos. O hidrogênio ele é monovalente, ele só pode formar uma única ligação. Já tanto o oxigênio como o enxofre eles são bivalentes, porque eles podem formar 2 ligações. O nitrogênio e o fósforo eles são trivalentes, porque eles podem formar 3 ligações com outro elemento. E os halogênios que são monovalentes, porque eles só podem formar uma única ligação com outros compostos. Aí nessa tabela eu tenho alguns exemplos de compostos orgânicos e onde eles são encontrados, né? Podemos citar uns exemplos aí: derivado do petróleo, gasolina, querosene, os sabões e detergentes, que a gente encontra em detergentes para roupa e louça, açúcares e amido, tipo glucose e amilose, os fármacos, que é a aspirina, penicilina, AZT, Viagra. O carbono. O carbono ele foi descoberto, vamos dizer assim, por Kekulé, Friedrich August Kekulé von Stradnotzi. Foi um químico, no caso um químico alemão, que em 1857 ele começou a estudar o carbono e criou as características fundamentais desse átomo, que é o carbono. E entre as características do carbono, ele enunciou as seguintes. Ele descobriu que o átomo, primeiro, ele é tetravalente. Como eu já falei para vocês, ele é um átomo que forma 4 ligações por possuir 4 elétrons na última camada de valência. Por isso que ele está situado na família 14. Todos os elementos dessa família têm 4 elétrons na última camada. O segundo postulado foram as 4 valências do carbono que são iguais. Ou seja, as 4 ligações do carbono elas são iguais. O terceiro postulado é o encadeamento constante. Ou seja, tanto os átomos de carbono eles podem se ligar entre si e também podem se ligar com outros átomos. Aí nós temos os átomos que compartilham ligações com o carbono, que pode ser ligação simples, dupla ou tripla.
classificação do átomo de carbono. O átomo de carbono ele tem a sua classificação conforme ele está na estrutura de ligação dos átomos. Ele pode ser classificado em função do número de átomos de carbono que estão ligados. Por exemplo, o carbono primário é aquele carbono que está ligado com um único carbono ou com nenhum carbono. Antes a regra era, quando o carbono não estava ligado a nenhum outro carbono, ele era nulo. Mas, conforme as regras da química, da IUPAC, esse carbono que está só, que não está ligado a nenhum outro carbono, ele também vai ser primário. Então, hoje, o primário, ele está ligado com um carbono e está sozinho, ligado com outro elemento que não seja o carbono. O carbono secundário, essa regra não mudou, ele tem que estar ligado a 2 outros carbonos e recebendo a denominação de carbono secundário. O carbono terciário, ele tem que estar ligado a 3 outros carbonos. E o carbono quaternário, ele tem que estar ligado a 4 outros carbonos. E com isso a gente vai ter o carbono assimétrico. O carbono assimétrico, que é chamado também de carbono quiral, ele vai estar sempre no centro das ligações. No átomo central, esse carbono quiral, que é chamado de assimétrico. Ele tem que ter as quatro ligações dele diferentes. No exemplo que foi posto aí na figura, vocês podem ver que tem um átomo de hidrogênio, um metil, que é o CH3, um OH, que é uma hidroxila, e o NH2, que é a amônia. Então eu tenho 4 ligações de átomos diferentes. E aí eu tenho os tipos de fórmula. Temos aí a fórmula estrutural, que ela tem os elementos e os tracinhos. Os tracinhos a gente chama de ligações. Temos a fórmula estrutural compacta, que é quando a gente tira esses tracinhos e deixa só as letras, que são os átomos. E quando essas letras se repetem, a gente coloca uma numeração do lado dessa letra, que é a quantidade de vezes que ela está repetindo. E a fórmula de linhas. A fórmula de linhas, quando você tem carbonos, você vai colocar só as linhas. E cada pontinha desse encontro de linhas vai ser um carbono. E por último, nós temos a fórmula molecular, em que eu vou ter a quantidade de carbonos e hidrogênios com a numeração ao lado. E se vocês observarem também, todas essas fórmulas foi tirada de um único composto. Aí eu tenho mais exemplos para a localização de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários. É assim que a gente identifica cada um deles. Então, chega aí ao fim a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem mandar mensagem lá na plataforma. Eu não sou professor de Química de vocês, mas é um prazer estar com vocês aqui nessa aula. E sempre que precisar de mim, pode mandar mensagem na plataforma que eu vou responder na medida do possível, o mais rápido possível. Tá bom? Então tenham um bom dia e até a próxima.